Marcos capítulo 6, versículo 3. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele ou para ela, diga assim, diga: o carpinteiro de Nazaré. Diga assim, diga: Jesus é o carpinteiro que quer trabalhar na sua vida. Amém? Se assente então com a Bíblia aberta, com o coração também aberto e com os ouvidos bem atentos também à palavra de Deus. Evite andar, evite conversar. Eu quero pedir aqui ao presbítero, aos obreiros, vê lá para mim, Pedro, na parte de baixo. Pede para que todos subam. Não quero ver ninguém aí fora. Todos aqui dentro para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós vamos cear. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Olhe para mim. Poucas passagens na Bíblia relatam detalhes da vida de Jesus antes do seu ministério. Nós temos nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos, poucos relatos que apontam a vida de uma forma geral de Jesus Cristo, antes dele iniciar a sua chamada ministerial aqui na terra. Nós temos algumas passagens que tratam sobre isso. Por exemplo, nós temos a passagem de Mateus que fala sobre o nascimento de Jesus. Mas logo após o nascimento de Jesus, os detalhes do seu nascimento, Jesus, a sua vida vai ficar oculta e quase mais nenhum detalhe será registrado. Quem registra algum detalhe é o evangelista Lucas, que vai mencionar Jesus com 12 anos de idade. Ele estava no templo aprendendo com os doutores. Mas é interessante nós observarmos que esta passagem que nós lemos é uma das passagens, uma das poucas passagens que tratam sobre a vida de Jesus antes da sua chamada ministerial. Por que essa passagem trata sobre isso? Porque esta passagem bíblica, em primeira vista, vai falar sobre a profissão de Jesus Cristo. A profissão de Jesus. E qual era a profissão de Jesus? Qual era a profissão de Jesus? Não te ouvi. Qual era a profissão de Jesus? Jesus era carpinteiro. Ele era um homem que aprendeu o ofício, a profissão, o trabalho da carpintaria. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele aprendeu esta profissão do seu pai, José. Era a cultura da época. O pai tinha um ofício, uma profissão, e essa profissão, como regra, deveria ser transmitida para os filhos. E os filhos automaticamente trabalhariam na mesma profissão do pai. Veja comigo, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 13 e o versículo 55. Mateus capítulo 13 e o versículo 55. Veja que interessante. Michel, abaixa só um pouquinho por gentileza o teclado. Isso, perfeito, meu irmão, obrigado. Mateus capítulo 13, versículo 55. Olha o que diz a Bíblia, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Está falando de Jesus. Então o que José, pai entre aspas de Jesus, era? Carpinteiro. Essa profissão de carpintaria foi transmitida por José a Jesus. Então nós temos aqui um indicativo muito importante. Olhe para cá e preste atenção. É importante você saber então
que Jesus, antes de ser um rabino, um professor itinerante nas terras de Israel, ele era carpinteiro. Essa era a sua profissão. Agora, vamos pensar aqui um pouco. Havia inúmeras profissões nos tempos do Novo Testamento, mas aprove ao Espírito Santo escolher a dedo a profissão que Jesus teria. Isso não aconteceu fruto do acaso, nem sorte, mas o Espírito Santo providenciou para que Jesus fosse criado por um homem, um pai, entre aspas, que tivesse essa profissão, a fim de que Jesus também tivesse essa profissão. Jesus poderia ter sido pastor de ovelhas, mas não foi. Jesus poderia ter sido um ferreiro, mas não foi. Ele poderia ter escolhido ele poderia ter sido um jurista da época, mas não foi. E haviam, viu? Ele poderia ter sido um médico. Lucas foi. Por que Jesus não poderia ser um médico? Mas o Espírito Santo escolheu a carpintaria para fazer o Filho de Deus crescer, a fim de que, agora preste atenção, a fim de que, ao lidar com aquela profissão, Jesus aprendesse algumas coisas que seriam muito úteis para o uso do seu ministério. Então atenção aqui, escute o que eu vou dizer, porque isso aqui tem tudo a ver conosco. Por que o Espírito Santo escolheu a carpintaria, a profissão de carpinteiro para Jesus, para que Jesus tivesse essa profissão? Escolheu porque Jesus aprenderia coisas ali naquela profissão, que ele depois, mais tarde, levaria para o seu ministério, e seriam aprendizados muito importantes, que Jesus utilizaria com os seus discípulos e com a sua igreja. Então olhe para o seu vizinho e diga assim, Jesus aprendeu nessa profissão muitas coisas que ele usa até hoje. Quem me entende? Isso está bem claro para a igreja? Irmão, está na Bíblia, não é por acaso, não é à toa. O Espírito Santo colocou isso aqui, inspirou esse texto. Vamos dissecar esse texto. Agora preste atenção. É interessante nós observarmos a palavra carpinteiro. Atenção redobrada agora. A palavra carpinteiro aqui é o termo grego tekton. Diga comigo, tekton. Tekton é a palavra que está no original aí. E tekton é uma palavra que tem 3 acepções, 3 significados. Então vamos lá. Primeiro, a palavra carpinteiro aqui, que é o termo tekton, significa, atenção, significa aquele que sabe trabalhar com variedades de madeira. Quando os gregos foram nomear a pessoa que tinha a capacidade de pegar várias espécies de madeira e trabalhar com elas e fazer a partir dessas madeiras produtos, eles escolheram um nome. Qual foi o nome? Tekton. Então, tekton era carpinteiro, o indivíduo que sabia trabalhar com uma variedade de madeiras. Agora observe, claramente na Bíblia, Jesus usa esse aprendizado na carpintaria para o seu ministério. Por quê, pastor? Porque perceba nos registros dos evangelhos a capacidade que Jesus possuía em trabalhar com várias espécies de pessoas. Era como se o Espírito Santo colocasse na carpintaria. Ah, pastor, mas ele não era Deus? Ei, escute só. Ele era Deus, mas teve que aprender muitas coisas, porque ele também era homem. Hebreus vai dizer que ele teve que aprender naquilo que ele padeceu. Então, quando ele estava lá na carpintaria e o seu pai José o ensinava, olha, essa madeira aqui é uma madeira boa,
Vem cá, Jesus, essa é uma madeira boa, ela é fácil de trabalhar. Jesus via, começou a aprender a mexer com aquela madeira boa. Mas houve momentos que José chamou Jesus e disse aqui: Jesus, vem cá, olha, está vendo essa madeira? Essa madeira é ruim, ela é difícil de trabalhar. E Jesus foi aprendendo a lidar com madeiras boas, mas também com madeiras ruins. Madeiras que eram grandes, que tinha que ser retirada lá da floresta, dos campos. Mas também aprendeu a lidar com madeiras pequenas. E escute só, quando você olha para o trabalhar de Jesus ainda hoje na sua igreja, você percebe que ele ainda continua tendo essa capacidade. De quê, pastor? De lidar com várias pessoas diferentes. Jesus sabe trabalhar com pessoas boas, mas também sabe trabalhar com gente ruim, viu? A Bíblia diz isso, pastor? Diz. Jesus aprendeu a lidar com Pedro, Jesus soube trabalhar com Pedro. Ei, Pedrão. Jesus soube trabalhar até com Judas. Ó, madeira ruim, hein? Ó. Mas Jesus soube trabalhar com Judas. Jesus soube trabalhar com todo tipo de gente. Até com fariseu Jesus teve que aprender a lidar. E deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é profético para você. Ainda hoje o carpinteiro de Nazaré sabe trabalhar com pessoas. E aqui, ó, ei, você está achando que todo mundo que está aqui dentro dessa igreja é madeira boa? Tem uns aqui que é madeira ruim, meu irmão. Tem gente que é madeira boa, mas tem uns que é madeira o que eu vou te falar a verdade. Mas Jesus não pega essa madeira ruim e joga lá na lata do lixo. Não, pastor, não. Ele coloca aqui dentro da sua casa e fala assim: eu sou carpinteiro, eu sei trabalhar com esse tipo de madeira. Pela perspectiva humana a gente olha e fala assim: mas não é possível, essa pessoa aí não tem como é que Deus insiste com gente assim? Aí Deus olha e fala assim: é que eu sou carpinteiro, e lá na carpintaria de José, lá em Nazaré, eu aprendi a lidar com madeira ruim e madeira boa. Jesus sabe lidar com madeira grande e madeira pequena. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite, irmão? Tem umas madeiras que é pequena, é fácil de manusear elas, é fácil de mexer com elas. Mas tem madeira grande, dá um trabalho. Ó, irmão, Jesus sua, viu? Mas ele não joga essa madeira grande fora, ele usa ela também. Aí eu deixo uma pergunta: que tipo de madeira você é? Tem uns que é uma madeira bem inchada, né? Não, é como disse aqui o pastor na escola bíblica. Tem gente que acha que é o... Aí Deus fala assim: é madeira grande. Mas deixa comigo, eu tenho algumas ferramentas, ó. Eu corto. A madeira que é muito grande, deixa comigo que eu vou lá, eu passo o serrote. Eu divido ela em duas, eu divido ela em dois, para aprender que não existe madeira grande, porque eu sou carpinteiro e eu sei trabalhar. Deus sabe trabalhar com você, viu, irmão? Que tipo de madeira você é? Tem madeira fácil de trabalhar, mas tem madeira difícil. Madeira que é dura, mas tem uma espécie de madeira que é mais frágil. Jesus sabe trabalhar com todo mundo. Aqui tem gente que é mais duro. Para chorar, meu irmão, só se Deus descer na terra e fizer a pessoa chorar. E olha lá, se vê Jesus na frente, não chora. Tem outros que já se derrete fácil. E Jesus, pastor, sabe trabalhar com todos. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui essa noite. Deus não abre mão de você. E de vez em quando a gente se olha no espelho e fala assim: não, mas eu sou ruim demais. Você também tem essas crises ou é só eu? Que não é todo dia que a gente se olha no espelho e que está tudo bem, não. Tem dia que a gente olha no espelho e fala assim: Deus, como é que o Senhor pode me usar dessa forma? Deus olha e fala assim: meu filho, sou carpinteiro por excelência. Sei pegar madeira ruim e transformar em um lindo móvel. Eita, meu Deus do céu. Não, eu vou dizer de novo. Deus está dizendo: eu sei pegar madeira ruim e transformar num objeto de destaque. É isso que Deus quer fazer com você. Segundo, a palavra carpinteiro aqui é o termo grego tekton, que também significa, além de significar aquele que sabe trabalhar com variedades de madeiras, também significa aquele que é artesão,
Ao pé da letra, existem algumas traduções da Bíblia que vão traduzir, ao invés de carpinteiro, vão colocar artesão. Artesão. Agora escute aqui. A palavra tecton, ela advém, dentro do vocabulário grego, de um outro termo, o termo que nós conhecemos. O termo é tekne. Tekne vai dar origem à palavra técnica. Tekne significa especialidade. Significa fazer algo tão bem, mas tão bem, que a pessoa na verdade é um perito naquilo que faz. A pessoa é tão bom, mas tão bom, mas tão bom no que faz, que ela se torna especialista naquilo que ela faz, e um perito naquela área. Artesão é uma palavra tão forte no grego aqui, que é o termo tecton, que advém de tekne, que significa aquele que faz tão bem, que faz tão bem, que faz tão bem, que faz daquilo uma arte. O texto ao pé da letra está dizendo assim: não é este aí o artesão? Na verdade o que eles estão chamando Jesus esse homem é um especialista em madeira, ele é especialista no que ele faz. E aqui nós aprendemos uma segunda lição com Jesus. Qual é, pastor? Jesus é tão extraordinário que, em primeiro lugar, ele é especialista no que ele faz. Qual é a especialidade de Jesus? Todas as coisas, mas principalmente pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Jesus é especialista em você. Não há ninguém que te conheça mais do que Jesus. Agora, além dele ser especialista no que ele faz, oh meu Deus do céu, o meu coração descansa quando eu ouço que Jesus é especialista na minha vida, viu? Jesus é especialista em trabalhar na minha vida. Ele sabe tratar com pessoas como eu e você, com os nossos defeitos e qualidades, méritos e deméritos. Ele é especialista. E o mais bonito de tudo é que embutido nesta palavra, artesão, está a ideia de uma pessoa que está fazendo uma obra de arte. Quem olha para você hoje pode não ver a obra que Deus está fazendo, mas quando terminar, eu vou dizer de novo, alguém olha para você e fala assim: quem é esse doido aí? Quem esse cara pensa que é? Quem essa mulher pensa que é? É que eles estão vendo agora, o momento, mas não estão vendo que quem está entalhando a sua vida é um artesão especialista em fazer obra de arte. E quando ele terminar, alguém vai olhar e vai dizer: mas como foi isso? Como é que aconteceu? E você vai dizer: eu passei na carpintaria do homem de Nazaré, e ele fez essa linda obra de arte na minha vida. Levante a sua mão e agradeça a Jesus. Ele está trabalhando na sua vida. Quantas vezes a gente olha numa retrospectiva, olhe para mim, quantas vezes a gente olha numa retrospectiva na nossa vida e a gente não entende o que Deus está fazendo. É como um quebra-cabeça em que as peças estão misturadas. Você olha e fala assim: meu Deus, está tudo embaralhado, isso aqui não vai dar em nada. Mas vai passando o tempo, o artesão vai colocando pecinha por pecinha no lugar, e ele vai formar um lindo quadro, ele vai formar um lindo objeto, que vai ser uma obra de arte. Quem olhar vai dizer: eu não acredito que era aquele homem, aquela mulher lá de Garapava, que frequentava a catedral. Eu não acredito. Por quê? Porque olha o que aconteceu, olha o que Deus fez na vida dele e na vida dela. Aí deixa eu te falar uma coisa: deixem duvidar, julgar dos seus sonhos. Confia no artesão. A Bíblia diz em Filipenses no capítulo 1 que o Senhor está nos aperfeiçoando até o dia de Cristo. Sabe o que é aperfeiçoar ali? Tornar perfeito, fazer uma obra de arte. Está vendo como é que Deus ainda é carpinteiro por excelência? Jesus ainda é carpinteiro por excelência. Ele pega a vida daquele que está bagunçado. Como é que está a sua vida aqui hoje? Pastor, minha vida é uma bagunça só. Não sei nem onde começa, nem onde vai terminar. Está um emaranhado de coisas, eu não sei o que está virando. Pega a sua vida e fala assim: carpinteiro de Nazaré, toma minha vida aqui, pega ela, faz uma obra de arte, faz. Ele é capaz de transformar a nossa vida.
Irmão, escute aqui. Só Jesus tem condições de pegar o mais vil pecador e transformar num homem santo. Oh, Rabadai, Tchuime, Nagasébias. Só Jesus tem condições de pegar aquela que era uma prostituta, que vivia numa vida de devassidão e miséria, e colocar sentada entre mulheres e homens de Deus. Só Deus é capaz de fazer isso. Jesus pega o bêbado que estava na sarjeta e coloca na casa dele. Isso não é fazer, não é preparar uma obra de arte. Ele é artesão, ele está trabalhando na sua vida. Não, você não ouviu o que eu disse. Eu disse que Deus está trabalhando na sua vida. Agora, confia, meu irmão. Confia que as mãos deles são mãos de especialista. Que mais, pastor? Terceiro, e aqui eu já encerro. A palavra carpinteiro, que é o termo tecton, significa aquele que trabalha com variedades de madeira, artesão, mas também significa construtor. Construtor. De modo que há alguns textos antigos que colocam o termo tecton como pedreiro. Uma pessoa que constrói casas. Qual era o trabalho de Jesus? Toda espécie de trabalho com madeira. Toda espécie de madeira. E o que ele fazia com essas madeiras? Portais, telhado para casa, vigas para casa. Construía até mesmo casas. E quando eu falo de Jesus como carpinteiro construtor, eu estou dizendo que ele ainda continua construindo. Agora escute aqui, nós temos alguns irmãos que trabalham, são construtores, militam nessa área. E você sabe, nenhum construtor constrói sem ter um propósito. Eu não chego lá, compro um terreno, chamo o pedreiro e falo assim: faz o que você quiser aí. É assim que a gente faz? Compramos o terreno, vamos construir uma casa. Eu quero a casa assim, assim, assim. E o construtor tem que ir no propósito. Quem constrói tem propósito. E eu quero dizer para você: Jesus está trabalhando na sua vida. E há um propósito pela qual Ele está trabalhando na sua vida. Oh, eu vim aqui essa noite como profeta de Deus para dizer a você: aí na galeria, onde você está, Deus tem um propósito na sua vida. Ele está construindo e Ele está preparando um propósito. Um propósito que você não enxerga agora, mas que você verá depois. Diga para o seu vizinho, diga: ele tem um propósito. Agora aqui para a gente encerrar. Toda profissão tem suas ferramentas. Sim ou não? E o carpinteiro também tem a sua. Ou as suas. Isaías 40, veja comigo. Isaías 44, versículo 13. Veja esse texto, Isaías 44, 13. O que diz aí, pastor? Diz assim: o carpinteiro estende a régua. Outras versões vão dizer cordel, mesma coisa, uma régua. Primeira ferramenta do carpinteiro, a régua. Diga comigo, régua. Eita, para que serve régua, Brasil? Não estou te ouvindo. Você está participando comigo? Me ajuda a pregar. Para que serve a régua? Vê se o carpinteiro de Nazaré não tem uma régua para de vez em quando nos medir. E para que ele usa a régua, pastor? Ele usa a régua porque às vezes nós estamos grandes demais. Aí ele pega a régua e fala assim: deixa eu medir você. Você está muito soberbão, muita soberba. Vou medir você para ver o tamanho que você está. E aí, pastor, depois que ele mede e vê que está passando o limite, ele vem, meu irmão, e ele apara mesmo, ele tira aquilo que está excedendo. Eu vou dizer, Deus está aqui hoje, o carpinteiro de Nazaré está aqui, ele está com uma régua medindo você, viu? Ele está pegando o teu coração e está medindo hoje, para ver se o teu coraçãozinho está rebelde. Vou falar, Jeová, vou falar.
para ver se o teu coraçãozinho realmente está firmado em Jesus, ou se você veio aqui só para passar tempo. A régua de Jeová está aqui na igreja, irmão. Eu não tenho dúvida que nos últimos meses Jeová está com a régua medindo essa igreja. Está medindo os corações dos jovens, está medindo os pensamentos dos obreiros, está perpassando tudo com a sua régua. Ele não vai deixar nada sem medir. Segundo, veja aí, olha o texto. E emprega também a almagra, ou em outras versões, o lápis. Diga comigo, lápis. O termo aqui, almagra, é uma cera avermelhada que era usada para riscar os lugares na madeira para fazer a madeira. Então mediu, agora eu preciso marcar. Não tinha lápis na época, então o que eles usavam? O lápis deles era essa almagra. E o que era isso? Uma espécie de cera avermelhada que marcava. Sabe qual é a segunda ferramenta do carpinteiro? É o lápis. E ele está marcando a minha e a sua vida. E de vez em quando ele marca doído. Ele deixa marcas profundas. Às vezes ele deixa marca tão profunda que traumatiza. A Bíblia diz que ele fere. Ferida é marcar. Mas ele também depois vem e sara. Entenda o processo de Deus. Pastor, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida. Calma. É que Deus está utilizando o lápis. Ele é carpinteiro e ele está marcando a sua vida. Ele está marcando profundamente. E escute só, vai doer, mas vai te marcar, é para o seu bem. Às vezes a madeira fala assim: ai Senhor, está doendo demais. Mas é para o seu bem, é para você amanhã ser um objeto de honra. Terceiro, veja aí no texto, usa também a plaina. Diga comigo, plaina. Sabe o que é a plaina? A lixa, que vai deixar a superfície, vai tirar todas as irregularidades e vai deixar liso. E mais dói quando Deus pega a plaina e começa a passar em nós. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que está aqui. Deus pegou a lixa e está tirando as suas irregularidades. Chora mesmo, sofre mesmo, clama mesmo, mas pode ficar tranquilo. Deus não perdeu o controle. É a lixa de Jeová. Isso tudo é para você ficar bom depois. Pastor, mas está doendo muito a lixa. Vai aparar as arestas, vai tirar todos os defeitinhos. Tem irmãos aqui que trabalham nessa área de marceneiro e carpinteiro. Escute só, a madeira de vez em quando vem com nós. Aí, meu irmão, o carpinteiro de Nazaré fala assim: está com muito nó. É muito nó. Carpinteiro, o que o senhor vai fazer? Vou pegar a lixa. Vai lixar? Vou. Vai doer? Muito. Mas então deixa. Não posso. Você não pode continuar com esses nós. Eu vou lixar você. Escute aqui, como profeta de Deus, anote. Deus selecionou algumas pessoas nessa igreja, que dentre poucos dias, Deus vai pegar você e vai aplanar você. Deus tem um propósito na sua vida. Já que você não quer se submeter por bem, a lixa de Deus vai te encontrar. Deus vai te esmagar. Deus vai bagunçar aparentemente o coreto. Tudo isso é a lixa de Jeová. Para que Ele vai fazer isso, pastor? Para que você depois seja usado por Ele, porque Ele ainda tem propósito de Deus na sua vida. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus? Então olha aqui, ó, já estou avisando para a igreja com antecedência. Não se espante, porque algumas pessoas aqui vão enfrentar a lixa de Jeová. Deus vai lixar. Nheque, 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 nheque.
Eita, meu Deus do céu. E não desespera não, não fica desesperada, porque é a lixa de Deus, é a ferramenta do carpinteiro. Por último, ele pega também o compasso. Olha o texto. E marca com um compasso. São as ferramentas que o carpinteiro tem. Para que serve o compasso, pastor? Para dar as dimensões certas. Olha para mim. Adianta eu fazer uma mesa com um pé maior que o outro? Uma cadeira que fica pendendo para um lado e para o outro? Isso é desequilíbrio. Por isso precisa do compasso, para fazer o corte certo, para dar as dimensões certas para o objeto. Deus vai dar as dimensões corretas para você. Ele vai tirar os desequilíbrios da sua vida. Deixa Deus lapidar o teu caráter. Irmão, a melhor coisa é quando você fala: Deus, eu estou passando na tua carpintaria, faz o que tem que ser feito. Coisa triste é quando o carpinteiro precisa ir atrás. Mais uma vez Deus está usando a minha boca para falar com você. Não deixa o carpinteiro ir atrás de você não. Se submete você, madeira. Fala: Deus, estou aqui, trabalha em mim, eu quero ser o que o Senhor deseja. Fica de pé. Ô mãe, ô pai, fica tranquilo. Jeová é carpinteiro por excelência. Vai pegar teu filho, fica em paz. Ei, esposa, fica tranquilo, Jesus é carpinteiro. Vai pegar o teu esposo, vai. Do jeitinho que você tem pedido, viu? Onde que mantu que me nagai. Você que tem falado: Senhor, eu quero um esposo, Senhor, eu quero que meu esposo seja assim na tua casa. Os esposos que estão aqui e que tem dado trabalho para as esposas, viu? Você que tem dado trabalho para a tua esposa, fica tranquilo, viu? Tua esposa está orando, Deus vai pegar você, Deus vai lixar você, Deus vai colocar você na carpintaria, mas você vai ficar do jeito que Jeová quer. Escreve o que eu estou falando aqui, escreve. Você, meu irmão, você que está pedindo: Senhor, minha esposa, eu quero uma esposa assim, Senhor, que a minha esposa seja de oração, aviva o coração da minha esposa. Fica tranquilo que Deus vai, o carpinteiro sabe trabalhar. Só esperar o tempo, viu? Espera, na hora que a lixa de Jeová chegar. E fica tranquilo, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Deus vai fazer alguns passar pelos vales, mas vale que vai ser estreito. Mas pode ficar tranquilo, não vai morrer. Por que não vai morrer, pastor? Porque é lixa. Deus vai permitir tudo acontecer, vai dar uma esfrega boa, vai tirar os nós, vai tirar os desequilíbrios, vai dar as dimensões corretas, vai medir, vai fazer uma linda obra. Depois ele vai colocar aqui dentro da casa, e aí vai ser um instrumento ornamentado. Quem quer? Quem quer? Sabe o que eu queria hoje? Queria convidar essa igreja para descer para a carpintaria. Mas não é do senhor Zé não. É a carpintaria de Jesus. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Vamos descer hoje? Avivamento é quando Deus trabalha na nossa vida, nos molda. Deus quer trabalhar no caráter aqui hoje. Da calamancharamando que me nagassébias. Fecha os seus olhos aí e começa a falar: Jesus, eu quero descer para a carpintaria. Tu és carpinteiro, é a profissão dele. A profissão dele, ele é carpinteiro.
Ele é carpinteiro, Ele é carpinteiro, Ele é carpinteiro. Ei, madeira! Ah, Jesus está nos transformando. É de glória em glória que Ele vai nos transformar. Ele hoje está pegando as ferramentas e está dizendo: eu vou trabalhar na igreja de Garapava. Eu vou descer e eu vou pegar as minhas ferramentas e eu vou trabalhar nessa igreja. Urai defemando riminagas. Levante a sua mão para o céu, levante. Eu quero que você ore comigo essa noite. Alabai shuriminagas sébias. Ah, obreiro, ei obreiro, ei obreiro, Deus vai colocar você na carpintaria. Vai. Eu tenho orado para isso. Ei, minha irmã, fica tranquilo, Deus vai colocar você na carpintaria. Vai transformar você, vai transformar a tua casa, o teu lar. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Urabacanjo riminaga sébia, alabashuri minaga soube, harabadagai. O Espírito Santo de Deus, coloque a mão no teu coração, uma mão no coração e a outra levantada. O Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero pedir ao Senhor, visita a tua igreja, por misericórdia a nós, visita a tua igreja através desta palavra, visita o teu povo, Senhor, visita o teu servo agora, transformando, mudando, muda, Senhor. Nós queremos ser melhores, ó Pai, nós queremos ser melhores para Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor é carpinteiro por excelência. Abadarabachai, amando que minagachorebahai. Oh, receba o toque do Espírito Santo de Deus aí nessa noite. Receba o toque do Espírito Santo de Deus aí essa noite. Ele vem sobre a sua vida, Ele vem. Deixa Ele lapidar você, deixa, se entrega logo. Não endureça o vosso coração. Se entrega para Ele logo, se lança para Ele logo. Deixa Ele trabalhar em você. Senhor, eis-nos aqui como igreja. Tu és poderoso, ó Pai. Tu és o carpinteiro por excelência. E nós, meu Deus, hoje descemos na carpintaria do Senhor. Pode trabalhar, Senhor. Pode trabalhar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.